Saudações da Gâmbia. O título da minha palestra é Problemas de crescimento, crianças abaixo do peso e com crescimento abaixo do esperado. Essa é uma palestra que vai se focar em crianças que estão na pré-escola e aprendendo a andar. Antes de mais nada, quero falar do meu conflito de interesse. Eu recebi honorários para essa palestra e eu também tenho a honra de ter um assento no Conselho Administrativo da Nestlé Nutrition Institute. Todos sabem que o problema de crescimento e de peso são medidas-chave para entender se as crianças vão ter problemas de curto, médio ou longo prazo no que se refere ao aspecto nutricional. O crescimento tem a ver com déficit de longo prazo e o peso, um déficit de curto prazo. E essas são medidas bastante úteis para avaliar a população. Mas se a criança é um pouco baixa demais ou um pouco magra demais, não tem problema. O problema é se esses atributos vão trazer consequências. Em ambientes de baixa renda como o que eu trabalho, a ideia é entender se esses problemas vão causar problemas de sobrevivência para a criança. Além da sobrevivência e da melhoria que nós esperamos, tem outras consequências que aparecem. A principal delas é entender se esses problemas terão algum impacto no desenvolvimento cerebral. Nós estamos avaliando aqui crianças de pré-escola e que estão aprendendo a andar, e tudo isso faz parte de um panorama mais amplo. É importante falar disso porque temos algumas limitações nesse grupo de crianças. Por quê? Já tivemos alguns estímulos prévios e talvez haja algumas outras oportunidades em outras fases de crescimento. Eu quero falar então hoje das janelas de oportunidade que nós temos para corrigir problemas de crescimento. É importante lembrar que as gerações que antecedem a criança são importantes na definição da sua altura e peso. E aí não tem nada que possamos fazer além de ter paciência e aguardar pelo desenvolvimento da criança. Nós estamos super interessados na importância da nutrição do pai e da mãe no período antes de conceberem o bebê. Acreditamos que esse aspecto tem consequências de longo prazo bastante importantes do modo como os bebês se desenvolvem e, portanto, na sua saúde ao longo da vida. A vida do embrião e do feto é, claro, muito importante. Eu estou falando do embrião aqui porque muitas coisas muito importantes acontecem nas primeiras horas após o espermatozoide encontrar o óvulo, pensando em qual será a altura da pessoa e seu peso. É claro que a infância mais tenra, ou seja, o período de amamentação exclusiva durante os primeiros 6 meses e depois, durante a transição para alimentos sólidos, é bastante importante. E aí chegamos a esse período que estamos avaliando, crianças de 1 a 3 anos e depois crianças até os 5 anos. Não podemos esquecer que outra janela de oportunidade que nós temos é a adolescência. Nós já escrevemos um pouco a respeito disso, eu posso compartilhar os dados depois. Aqui temos umas crianças dentro desse grupo etário que estamos discutindo. Acabaram de comer o maniancagalo, que é um alimento bastante tradicional, com arroz, folhas e vegetais. É uma refeição bastante nutritiva. Por que então que eles estão mais baixos do que o esperado? Quero começar mostrando dados de um conjunto de artigos impressionante que está disponível para vocês. Foram 69 mil crianças que foram analisadas na África, América Latina e Ásia. Na parte superior do slide, vocês veem os coortes de integração de conhecimento, um esforço liderado pela Fundação Gates. Nas linhas contínuas, nós vemos que a maior parte do problema de crescimento acontece nos 2 primeiros anos de vida. Quando nós chegamos a 12 meses, o começo dessa faixa etária que estamos analisando, as crianças já passaram por um déficit muito importante em comparação aos padrões da OMS. Na parte inferior, nós vemos a prevalência do déficit peso-altura. O déficit seria menos 2 pontos em comparação ao desvio padrão. Na África, chegamos a 40%, acima da linha vermelha. América Latina, abaixo de 40%. E a Ásia, bastante acima dos 40%. E o déficit peso-altura?
há um padrão. As crianças tendem a crescer muito bem nos dois ou três primeiros meses de vida, enquanto estão recebendo leite materno, e depois começa a aumentar o déficit peso-altura. O ponto que isso acontece é diferente na África, América Latina e no sul da Ásia. Quando nós olhamos para a prevalência, a linha vermelha representa 40%, e vemos que na África a prevalência está bem abaixo, na América Latina quase não há déficit peso-altura e na África do Sul há um déficit bastante alto, então os padrões variam bastante. Quais são as causas? Bom, há muitos artigos que falam sobre isso, eu queria mostrar sobre só um deles. Por que é que alguém teria um score Z de crescimento abaixo do esperado? Bom, há muitas causas, como vocês podem ver. Eu sei que as letras estão pequenas e não dá para ler. Vou falar então das três principais causas. Em primeiro lugar, é o tamanho do bebê. Se o bebê nasce pequeno, ele vai ser uma criança e adulto pequenos ou baixos. O segundo fator é o peso e altura da mãe. Essas duas variáveis são bastante importantes. Nesse slide, nós vemos alguns detalhes sobre o que acontece. Temos aqui uma estratificação. No lado esquerdo temos a altura da mãe, ao meio temos o peso da mãe e à direita temos o IMC da mãe. Podemos ver aqui os valores aqui do score Z de crescimento e o valor do peso. Quando olhamos para as linhas contínuas, as mães mais altas ou as mães mais pesadas ou as mães com o IMC mais alto, é possível ver que, ao chegar na faixa etária que estamos analisando, há uma grande diferença entre os que têm mães mais altas, pesadas, com IMC mais alto, em comparação às que têm esses valores mais baixos. A próxima pergunta, então, é: as crianças conseguem se recuperar desse déficit? Esses são dados da área rural de Gâmbia. Nós vemos uma grande queda ao redor dos 2 primeiros anos de idade. Na caixa vermelha, vemos um destaque, mostrando que espontaneamente, sem nenhuma intervenção, há uma recuperação em nossa população. Isso acontece quando as funções imunológicas da criança começam a se desenvolver. Pensando nas infecções, aí as crianças começam a mostrar um melhor resultado. E para outras populações, já há indicações, exceto pela Índia, nesses coortes que provam que isso também acontece em outras populações. Ao chegar aos 24 meses, ainda há esperança de recuperação. Agora, não se trata só do tamanho ou do crescimento. Quando a gente olha aqui para as listas pontilhadas e em tracinhos, nós vemos que sabemos que é importante ter uma boa composição de crescimento. E eu lembro todos de algo que vocês já sabem, que é o fato de que o cérebro e o seu crescimento é muito ativo em crianças. Não só a criança está crescendo, mas os seus órgãos e cérebro estão se desenvolvendo. Se a criança estiver crescendo bem, há uma alta chance de ter um bom desenvolvimento cerebral também. Qual é o problema, então, com o crescimento das crianças? É claro que há vários fatores, como a dieta das crianças e outras variáveis. Há algumas infecções por protozoários, bactérias e virais que impactam. Há o papel das aflatoxinas, as doenças entéricas ambientais que causam um dano crônico aos intestinos e também uma inflamação de baixo nível persistente. É algo que se mostrou bastante importante. E as ações que têm a ver com a nutrição? Como a gente pode usar a nutrição para combater esse crescimento abaixo do esperado? O PIB dos países impacta muito, ou seja, a riqueza dos países. Nesse gráfico, nós podemos ver que conforme os países vão passando por uma transição econômica, vão acumulando mais riquezas, o problema de crescimento infantil acaba por sumir. Então, de longe, essa é a variável mais importante. Mas até chegar nesse ponto, vamos ver o que dá para nós fazermos. Uma criança como essa, que parece que está bem nutricionalmente falando, mas
Com certeza tem um crescimento abaixo do esperado caso nós façamos uma medição. E ela está aí comendo um sabogo de milho velho que já devia estar jogado no chão por alguns meses. Há um grande interesse, então, na técnica WASH, ou seja, água, questões sanitárias e higiene. Quero mostrar dados de estudos importantíssimos que foram desenvolvidos nos últimos anos. Aqui nós temos os benefícios dessas estratégias em estudos SHINE. São resultados de Quênia, Bangladesh e Zimbábue. Aqui eu projetei os efeitos da intervenção na alimentação de crianças, jovens e bebês. Aqui nós vemos dados de 54 países que mostram o efeito. A linha azul mostra a altura, a linha de base. E a linha azul superior mostra o que aconteceu depois da intervenção. Qual a principal mensagem aqui? Essas intervenções na alimentação infantil teve um efeito, mas foi um efeito bastante modesto. Depois nós nos perguntamos, qual é o efeito da questão da higiene? Olha, para grande surpresa, as intervenções de higiene e sanidade não tiveram nenhum efeito. E há uma grande polêmica do porquê isso aconteceu na comunidade científica. Nós podemos pensar, isso pode nos levar ao desespero. Nós nunca chegaremos a uma situação ótima para poder aumentar ou melhorar a questão do crescimento infantil. Mas na prática, eu acho que temos que pensar no sentido da paciência. Não conseguiremos levar crianças que são o resultado de déficit geracional de anos e anos que cheguem aos padrões estabelecidos pela OMS de um dia para o outro. Portanto, temos que ter paciência e aumentar esses valores geração após geração. Dessa maneira, eu acho que sim, podemos ter bastante esperança para ajustar esse crescimento. Para finalizar, quero fazer uma pergunta. As crianças que estão aprendendo a caminhar e que estão na pré-escola precisam de uma dieta especial? As crianças mais jovens, com certeza. No gráfico, em verde, nós vemos o início do grupo das crianças mais jovens. E vemos as necessidades nutricionais desse grupo, de 7 a 9 meses em vermelho, de 10 a 12 meses em azul e de 3 a 24 meses em verde. Para as crianças mais jovens, vemos que há um aumento muito grande na composição da dieta necessária para um crescimento ótimo, para que possamos pensar no déficit nutricional. No entanto, quando chegam a 1 ano de idade, eu acredito que eles podem ter mais sucesso ainda que se alimentem de uma dieta adulta. Portanto, para concluir, o que nós precisamos fazer é reunir todos os elementos nutricionais e as mudanças que têm que ser implementadas para que as crianças possam crescer do modo como esperamos. E, acima de tudo, como já enfatizamos, é importante ter a composição desse crescimento bem clara, pensando principalmente no desenvolvimento cerebral. Assim, nós poderemos aumentar o capital humano futuro de todas as nações. Com isso, agradeço a todos.